Olá a todos, saudades, faz tempo que a gente não se vê, né? Esse vírus, a gente tem que entender que ele veio para dar alguma lição, ele veio para fazer a gente pensar um pouco melhor, e eu acho que ele veio realmente para o bem. A forma como ele vem está meio complicada, meio calamitosa, mas o mundo já passou por coisas piores e eu acho que nós vamos passar por essa muito bem. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: eu vou fazer um comentário sobre o emprego da fortuna, tanto a material quanto a espiritual. Isso está no livro Evangelho no Lar, no capítulo 16, e eu vou discorrer do nível dos itens 9 a 13. É o que fala sobre o emprego da fortuna, né? Então, o que a gente vai tentar realmente aqui é fazer uma avaliação entre os bens materiais, qual a sua real importância, e os bens espirituais, o que a gente pode fazer, quais são os valores deles, quando nós vamos precisar deles e tudo mais. Não é nada difícil, não. Estou com meus ajudantes, os lembretes e tudo mais, né? Bom, vamos começar. Qual é a verdadeira propriedade do homem, se é que ele tem? Muitas coisas a gente fala dos bens, carro, casa, terrenos, apartamentos e todas essas coisas. Com certeza são bens materiais. Mas como nós morremos, vai chegar uma hora que esses bens não estarão com a gente. Em outras palavras, nós não vamos levar esses bens para onde nós iremos. Então, eles são considerados materiais muito em vista disso. Mas, para onde nós vamos, que tipo de bens nós vamos precisar? Por que eles são importantes? Não é? Então, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Veja bem, acabei de falar que a gente não pode levar esses bens materiais, mas estou falando que a gente só vai conseguir levar o que nós podemos tirar deste mundo. Nada mais, nada menos do que tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade, aos bens que nós adquirimos nessa vida e que provavelmente nós usaremos na vida espiritual, né? Então, é isso daí, né? Ou seja, nada que é do nosso uso corporal nós vamos levar, mas vamos levar a inteligência, o amor, a beneficência que nós fizemos, tudo aquilo que será de fundamental importância quando nós cruzarmos dessa vida para outra. E chegando lá, é minha convicção de que isso será fundamental para qualquer pessoa, espírita ou não espírita, para qualquer pessoa. Então, nós temos que considerar bastante isso, porque o nosso comportamento agora, o que nós fazemos aqui hoje, ele está influindo a cada minuto, a cada objeto que a gente faz na vida espiritual. Eu espero que todos nós tenhamos cada vez um maior patrimônio espiritual, que eu acredito ser o mais importante de todos. Muito bem. Então, os bens materiais que o homem possui não constituem propriedade sua? Interessante essa pergunta. Por quê? Porque todos nós compramos, trabalhamos, fizemos uma série de coisas, e esses bens espirituais,
ao morrermos, eles não estão com a gente. Então, o homem possui apenas o que ele traz e leva. Levar é sair dessa vida e ir para outra, com ele, não é? Ou seja, ninguém pode tirar dele aquilo que ele conquistou, que ele conseguiu. Então, a resposta sobre isso é não. Os bens que ele possui não são propriedades suas. Ou seja, é dele porque ele adquiriu, claro, comprou, tem aqui na Terra, sim. Mas como ele não leva isso para o outro lado, ele provavelmente levará alguma coisa, que eu me refiro como os bens espirituais, como tudo aquilo que ele galgou nessa vida, que fará bem, que será útil, que ele usará na vida espiritual. Então, é isso aí, basicamente. Né? Estando na terra de passagem e tendo por destino a eternidade, que riquezas deve o homem acumular? Apenas aquelas que têm valor para a eternidade e que são obtidas através da prática da caridade. Bom, para nós fazermos a caridade, a gente precisa ter um certo comportamento. A gente precisa ter definido na nossa visão interna uma série de desenvolvimentos. As pessoas só podem fazer isso, caridade, quando elas descobrem que o bem é uma coisa legal para ser feita, quando ele tem um comportamento adequado perante as coisas, não é agressivo, não põe as outras pessoas para baixo, respeita o limite de cada um. Ou seja, todos esses conhecimentos adquiridos na Terra, que evoluem o nosso espírito, que serão coisas que vão ser contadas quando na nossa passagem, esses são os nossos verdadeiros bens. Esses são aqueles que estarão junto com a gente. Uma vez que qualquer coisa, uma roupa, não irá com a gente. Irá até o caixão, mas depois não irá mais com a gente. Nós não vamos precisar disso. Isso é uma coisa ultrapassada. Lá a gente não vai precisar de nada. Obviamente vamos precisar sim de tudo aquilo de bom, de tudo aquilo que a gente compreendeu, das coisas que foram dada oportunidade para nós conhecermos aqui. Não é? Jesus Cristo deixou no Sermão da Montanha uma obra perfeita, dizendo qual é o nosso comportamento aqui. Então, tá aí. Se alguém quiser, tem dúvida, quer melhorar, não deixe de ler o Sermão da Montanha. Tá? Lá tem todas as explicações comportamentais que o homem deve ter em relação aos demais. Mas, de qualquer forma, gente, é o seguinte: não fazer aos outros o que nós não queremos que façam com a gente. É nada mais do que o desenvolvimento do bem para todos. Não é? Vocês vejam agora, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, o quão importante é a ajuda àqueles que não têm nada. Tenho orado esses dias aí, uma das coisas que mais está me incomodando, assim, me deixando angustiado mesmo, é essa perspectiva do desemprego a tantas pessoas. Eu já vi várias pessoas conhecidas minhas que já perderam o emprego, e é uma coisa chata e que a gente vai ter que passar. Eu acho que isso vai passar rápido e as coisas vão voltar. Eu tenho fé nisso daí. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que é uma coisa doída, sofrida. Mas eu também, dando essa palestra, falando isso para vocês, eu também acho que isso é um passo que a gente tem que passar para uma melhora em geral. É difícil a gente tentar pegar, né, o sumo disso daí.
Mas eu acho que é isso aí mesmo. Vocês devem saber que nas nossas maiores dificuldades é onde a gente aprende mais, é onde a gente sofre mais, é onde o coração amolece, é onde o orgulho cai. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que esse momento é um momento crucial, é um momento muito importante de melhora, Nós vamos ter tempo para pensar muita coisa. Nossa, nunca li tanto como esses dias. Eu fui na biblioteca e peguei uma pilha de livros, mas eu vou dizer uma coisa para você, estou enjoado um pouco também. Mas vamos lá, né? Bom, voltando ao assunto, estando na terra de passagem e tendo por destino a eternidade, que riquezas o homem deve acumular? Bom, é claro, né? Apenas aquelas que têm valor para a eternidade e que são obtidas através da prática da caridade. No plano espiritual, a moeda corrente é a caridade, ou seja, todo o benefício realizado em favor do próximo. Né? Muito bem. Aí temos mais uma pergunta. O que sucede ao homem quando da sua chegada ao mundo dos espíritos? Bom, você sabe que material ele não leva nada, né? Ele tem destinação compatível com as somas de virtudes que apresenta, pois no plano espiritual apenas estas têm valor. Aqui é importante a gente citar uma coisa que eu acho muito importante. Aquelas pessoas que têm preocupação em se autoconhecer, em se realmente conhecer, são pessoas que querem algo a mais. São pessoas que querem diferenciar o certo do errado na própria vida para poder pensar e falar de uma forma melhor. Eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais palestras você assiste, quanto mais tudo você faz, mais chance você tem de pensar maior. Eu não vou dizer que é corretamente, mas é quase lá. Ou seja, a gente vai vendo uma série de coisas erradas e vamos deixando elas de lado, embora sempre permaneçam algumas, mas nada mais é do que um estado de evolução. Então, eu acho que esse estudo, essa dedicação a melhorar e fazer as coisas, eu acho que é o mais importante para todos nós. Já sabe por quê. Essas coisas boas que nós vamos obter são as coisas que mais contarão para a gente do outro lado. Então, a minha preocupação é ter o máximo dessas informações na hora que chegar o meu momento. Na hora de realmente, eu acho que é um encontro com o próprio pensamento, é uma coisa assim, né? O Eduardo não vai mais existir, mas eu tenho certeza de que esse ser que está falando com vocês aí, ele vai continuar. Então, eu preciso saber o máximo de coisas possíveis para poder entender uma situação nova que eu vou passar. Através de alguns relatos espíritas, através de algumas coisas ditas em mesas mediúnicas, tem pessoas que morrem e levam muito tempo para perceber isso. Veja bem, para perceber que morreram. Você imagina então como que uma pessoa dessa vai recorrer a esses bons momentos, a esses ensinamentos que ele aprendeu na vida, se ele não tem isso? O simples fato de ele já demorar para reconhecer o seu estado de morte já é um grande indício de que essa pessoa está atrasada. Então, o que eu quero dizer é que isso é tão sério que nesses relatos espíritas deixa muito claro determinados posicionamentos que a pessoa tem na Terra levam para o outro lado
e ficam estacionários, sofrem e tudo mais. Como tem pessoas também que não sofrem ou sofrem menos e conseguem entender a situação de uma forma mais correta. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu tento ao máximo. Eu tenho isso todos os dias da minha vida, de que eu tenho que me preparar para esse momento, de que eu tenho que estar na melhor forma para poder encarar isso daí. E eu não gostaria de chegar no outro lado com essa dificuldade, né? E eu acho que o Espiritismo na minha vida é tudo, porque todas as coisas que me levaram para esse lado, eu devo ao Espiritismo, né? Foi através do Espiritismo que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar. Eu defini que o autoconhecimento é uma grande meta da minha vida. E então eu leio, tenho estudado o Espiritismo, tudo que se fala no Espiritismo é muito bom, né? Eu sou fã, não sei se dá para vocês verem, mas eu sou fã desse livro aqui, Roteiro Sistematizado do Espiritismo. A minha palestra está sendo baseada nas informações desse livro. É fantástico, é uma aula assim muito legal. Então eu recomendo a todos vocês isso, né? Bom, depois temos o seguinte: a quem pertencem os bens da terra? A nós? Não, depois de tudo que eu falei, não poderia ser nós, né? Nós não temos os bens da terra. Nós somos pessoas que usufruem isto enquanto estão vivendo. O nome disso é usufruto, né? Então, é isso daí. Ou seja, você utiliza, mas não é seu. Muitas pessoas, quando começam a ficar velhas, passam para os filhos os bens e tem uma cláusula jurídica chamada usufruto. Ou seja, ele passa para os filhos, mas o dinheiro que arrecada e a utilização do bem é da pessoa. Então, os nossos bens aqui da terra são assim. Eles são usufruto. Nós apenas utilizamos eles. Que eu saiba, ninguém levou nada ainda desse mundo, né? Materialmente falando, né? Telefone, roupa, carro, casa, nada, absolutamente nada, né? Nada. Então, vocês vejam como é importante. E outra coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: quantas pessoas se matam de trabalhar? Deixam fim de semana, deixam mulheres, filhos, tudo para ter algo a mais. Agora que nós estamos aqui num ferião, né? Um feriado enorme que não acaba mais, eu não sei nem quando vai acabar. Vi hoje que o governo está passando agora para dia 31 de maio. Então, é mais um pouco que a gente vai ter que aguentar isso daí. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer é isso. Todos esses bens que a gente vai adquirindo, tudo, e as pessoas, tem algumas que se desesperam por elas, sempre pensando no futuro, que eles vão usufruir, que quando a pessoa tiver mais velha, provavelmente ela terá mais dificuldade na saúde, sem contar aqueles que de tanto trabalhar, de tanto se desgastar. E o Espiritismo diz que a gente tem que cuidar muito do corpo para poder usufruir e se desenvolver no espírito. Então, daí, mais uma importância. Você vê que muitas pessoas morrem trabalhando feito uns doidos. E é de se perguntar, qual foi o uso disso? Para que serviu? Para deixar para os outros? É válido, né? A gente não pode desmerecer uma pessoa que trabalhou e quis deixar para o filho, para a filha, para a esposa. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que são coisas que têm que ser
avaliadas, mais avaliadas, não podem ser desse jeito somente, né? Eu acho que a vida tem outras coisas que são importantes e que o fato de a gente fazer um bem, o fato de a gente ajudar uma pessoa, ela tem um retorno de umas sensações boas que já são parte do que nós vamos encontrar do outro lado. Então, eu acredito que a gente já começa a ter aqui na Terra uma coisa boa. Então, a caridade, a gente fazer o bem, está muito, muito ligado nisso daí. Eu vou falar no finalzinho um texto, mas para não cortar, eu vou continuando aqui. Como devem agir o homem em relação aos bens materiais? Bom, a gente tem que agir como? Reconhecendo que, na condição de espírito encarnado, não pode prescindir do seu auxílio. Óbvio, nós precisamos desses bens materiais. Isso não é vergonha. Nós precisamos. O que a gente pode questionar, será que a gente precisa de tanto? Isso é um questionamento do momento, que tem muito a ver com o vírus. Nós estamos, todos nós, vivendo com muito menos e nem por isso está fazendo mal para a gente. O que está fazendo mal para a gente são outras coisas, menos isso. Isso, para mim, está provando que a gente pode viver com muito menos do que a gente tem. Tá certo? Bom, mas utilizando-se como meio, tudo o que a gente tem do material nada mais é que para o sustento do nosso corpo, da nossa vida, né? E também esses bens materiais estão em nosso poder agora, e com eles nós temos condições de ajudar aqueles que têm menos ainda. Nós estamos no momento de que precisamos ajudar as outras pessoas. Nós não, todos. Eu fico muito entristecido vendo esse pessoal, desculpa, eu não tenho nada contra a justiça do Brasil, mas esses pessoal de Supremo, de toda a justiça brasileira, esses caras ganham tanto dinheiro e eles não querem dar nada agora. Eu tenho ouvido aí na política, né, eles não querem fazer nada. E tem pessoas aqui, principalmente onde nós moramos, que não tem o que vender porque não pode nem sair de casa. Então, eu fico pensando, para que tanto se tem pessoas iguais a eles passando essa dificuldade, essas coisas todas? Não cabe a mim dizer se está certo ou errado. A sensação que eu tenho é de que existe aí um pouco de egoísmo. Eu acho que aí deveria haver um pouco de moralidade. E isso é tema do que nós estamos falando hoje aqui. Por quê? Porque quem adquire a moralidade, na minha opinião, passa bem para o outro lado. Então, eu espero que essa crise mexa com a cabeça dessas pessoas, porque parecem que elas estão isoladas no mundo do faz de conta. Não tem problema, decidem sobre o coitado que não tem o que comer, e por aí vai. Mas nós não vamos falar sobre política, né? Os bens materiais devem ser destinados à manutenção da vida do corpo, à aquisição de conhecimentos e ao serviço fraterno. Com certeza, com certeza, com certeza mesmo. Em se tratando de bens materiais, quais as propriedades consideráveis legítimas? Isso é um tema interessante também. O que eles consideram como legítima? É muito simples, gente. Tudo aquilo que foi adquirido com sacrifício, com mérito, sem roubo, sem fazer mal a alguém. Eu vou ganhar e o outro vai perder. E isso é que é diferente. Tá certo? Sem grandes negociatas, sem essas, vamos dizer, essas fortunas que entram rapidamente e que também saem rapidamente. Geralmente quem ganha muito dinheiro rapidamente perde o dinheiro muito rapidamente também, porque não sabe o valor do dinheiro. Essa é a grande verdade.
Então, o que é a validade desses bens nossos? É que você adquiriu aquilo com honestidade. Basicamente isso. Então, aqui eu deixo um recado, é o seguinte: todo mundo que tem negócio, todo mundo que está fazendo negócio, nunca pare de pensar: será que esse negócio que eu estou fazendo é bom? Bom, que eu quero dizer, não vai prejudicar os outros. Isso não é um golpe, isso não é uma espécie de roubo, isso não é uma espécie de falcatrua, e por aí vai. Aquele que adquiriu e tem por mérito, porque se esforçou, tal, ótimo, é isso, tá perfeito, não tem que falar nada, entendeu? É isso daí. Aqui, ó, uma propriedade só é legítima quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém, como eu falei. Contas serão pedidas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, às custas de prejuízo de outrem. Então é justo eu ganhar dinheiro prejudicando os outros? Será que eu não estou criando nesta vida inimigos para a vida futura? Se a gente ganhou de alguma forma desonesta, provavelmente, eu diria que 100%, nós estamos prejudicando alguém. Você acha que esse alguém vai gostar? Algum de vocês aí gostaria disso? Eu acho que não, né? É muito lógico, é muito óbvio, né? Então, os bens só valem quando eles têm esse lastro de honestidade. Eu chamo isso de lastro, é lastro mesmo, né? É aquele cara que dorme à noite sem problema. Não é aquele que dorme, mas tem que botar um guarda na porta porque pode vir um cara querer matar o cara. Não é? Então, é isso. São essas coisas que a gente tem que ter como tudo, né? Pode o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida sem ter que ninguém prestar contas? Óbvio que não, né? Se ele utilizou somente na satisfação dos seus bens e dos seus sentidos, né? E do seu orgulho, melhor que ele não tivesse possuído, pois a justiça divina pedirá contas detalhadas de cada centavo. Então, é isso, né? Você imagina, você já passa para o outro lado. E aí, todas as falcatruas, todas as coisas erradas que nós fizemos, vai pesar numa hora que você está mudando de vida. Dá para vocês imaginarem o que deve ser isso? Eu vou dizer para vocês o que é isso. É o encontro com a gente mesmo. É o encontro com aquilo que errado a gente fez. É por isso que eu digo que a gente tem que melhorar, tem que estudar, tem que ler. Porque a gente tem que saber exatamente onde é que nós estamos perdendo as coisas. Onde é que está ruim o negócio para a gente. É sério, não é brincadeira. É sério. Mas eu acho que a vida realmente é assim. Bom, isso aqui é um vídeo, né? Eu não quero fazer dele uma novela, né? A conclusão é o seguinte, senhores. Os bens da alma, inteligência, conhecimento, qualidades morais, são perenes e consultam a nossa verdadeira propriedade. São esses nossos verdadeiros bens, ok? Dos bens do corpo, somos efêmeros usufrutuários, pois estes bens pertencem a Deus, que não nos pede conta de sua administração. Não. Tá certo? Então, eu não sei se eu saí bem no vídeo, né? Não tenho o costume de usar essa mídia para vocês, mas esse vai ser outro recado que eu vou deixar. A palestra de hoje era sobre essa. Quero desejar a todos um bom fim de crise. Vamos manter-nos calmos, coerentes, ter fé. Nós já passamos, acredito, com a maior fase. Vamos ajudar aquelas pessoas que precisam. Vamos ser mais calmos. E tudo há de encontrar um caminho melhor. Boa noite a vocês. Até mais.